Deus Jesus, nós queremos conhecer-te cada vez mais, Senhor. Tantas vezes, Deus, nós cantamos tanta música e esquecemos, Senhor, que quando nós cantamos é como se fosse uma oração nossa. É por isso que devemos ter cuidado com as músicas que cantamos. E devemos considerar mais ainda as músicas que cantamos para ti, Senhor. Tantas vezes te mentimos quando estamos a cantar. Deus, e nesta tarde estamos aqui reunidos, não interessa, Senhor, nada mais do que a tua presença, Deus. Porque a tua palavra nos ensina a não caminhar por vista, mas por fé. E nós estamos aqui hoje por fé, Senhor, porque acreditamos e cremos em ti. E sabemos que nenhuma palavra tua será em vão. E seremos, Senhor, aqueles instrumentos, Senhor, nas tuas mãos como tu desejas. Deus, ensina-nos a caminhar contigo, ensina-nos a viver na plenitude do Santo Espírito, Senhor, da nossa vida. E tudo aquilo que neste momento nos incomoda, tudo aquilo que neste momento nos entristece, tudo aquilo que neste momento nos faz temer, nós entregamos nas tuas mãos, porque sabemos que tu és fiel, Senhor, e sabemos que em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Seja as coisas boas, seja as coisas más, tu estás em todas. Então, Deus, nesta tarde, Senhor, que possamos estar sensíveis ao teu Santo Espírito, Senhor, e eu falo de mim mesmo, Senhor. Tantos pensamentos, tantas coisas passam na nossa mente, a 1000 a hora, Senhor. E às vezes esquecemos de simplesmente estar na tua presença e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Por isso, Senhor, nesta tarde, Senhor, toca e opera, Senhor, na vida de cada um que está aqui hoje, para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Põe tomar os vossos lugares. Amém. Amém. O fantástico que temos porta logo direto para a rua é que parece que estamos a pregar mesmo no meio da rua, não é? Mais um bocadinho e... ainda bem que alguém nos ouça lá fora. Nós vamos continuar no nosso tema, que é os impostores do reino, e esta é a parte 3. E hoje eu quero trazer ao de cima algumas características dos impostores, não só para nós termos cuidado com a nossa vida, mas também para termos cuidado com aqueles que nós damos valor, porque às vezes são também impostores na nossa vida. Então a palavra de Deus nos ensina e nos alerta e nos dá sabedoria para certas coisas na vida. Então nós vamos abrir, e vai ser o nosso texto principal em Mateus, capítulo... Podes virar o slide, 23.
E vocês podem deixar aí, depois eu vou lendo aqui. E depois vocês também em casa, porque eu vou usar aqui uma versão que é a mensagem, que é uma versão mais... É mais, vamos dizer, mais... Não é atualizada porque não é uma versão bíblica, é uma... Parafraseando, ou seja, trazendo para o contexto, está bem? Mas tem a ver com o contexto. É uma linguagem diferente e vocês vão perceber. E não considero a mensagem, a Bíblia, a versão a mensagem da Bíblia, considero como um livro, porque é uma transcrição, ou seja, alguém que está a pôr aquilo do ponto de vista mais atual, resumindo, sendo mais direito, está bem? Não é como a nossa tão querida João Ferreira de Almeida, não é? Assim mais tradicional, não é? Mas pronto. Mas eu tenho aqui João Ferreira de Almeida aberta, por isso se houver aqui alguma coisa eu tento ter olho para ela também. Mas eu quero começar em Mateus 23. Podes mudar o slide. Primeiro ponto. E como nós já temos estado a falar sobre os impostores, e volto a frisar a importância dos impostores do reino, porque muitas vezes os impostores somos nós próprios e não sabemos. Nós pensamos assim, porquê que parece que a minha vida, parece não sei o quê, parece... Nós às vezes estamos, aquela pessoa fez-me mal, mas às vezes nós próprios somos impostores e às vezes outros também são impostores. Então, isto serve para nos alertar e trazer também conhecimento daquilo que Deus tem para nós. Diz ali... Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunia em torno dele. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. Vocês não erram quando seguem os ensinos de Deus a respeito de Moisés, mas sejam cuidadosos quanto ao segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem. Não o guardam no coração e o desmentem com o seu comportamento. É tudo aparência. E se não olhássemos para isto, e isto vai ser cajadado até para mim, porque isto é espada para mim também, porque quando eles falam sobre líderes religiosos, nós hoje podemos ver os pastores e os fariseus, pessoas que conheciam a palavra, diz lá que eles são professores competentes. E muitas vezes nós temos um montão de gente que fala bem da palavra de Deus. São exímios a explicar a palavra de Deus. E Jesus disse a eles, não faz mal vocês ouvirem vocês ouvirem e seguirem o que eles estão a ensinar. Mas o que é que ele diz? Vocês não erram quando seguem os ensinos deles. Mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem, não o guardam no coração e desmentem com o seu comportamento. Os impostores têm esta característica, e sim, há pastores impostores, há pessoas, líderes que são impostores, sempre vai haver. Cabe a nós, como diz em Apocalipse, diz que a igreja, diz lá que ela resistiu, percebeu que eles eram impostores e se afastou deles. O problema de hoje é que nós olhamos para as pessoas pela sua aparência. O que é que ele diz aqui? O que é que eles tinham em valor? Aparência. Nós hoje olhamos para a pessoa pela sua aparência. E eu fico a rir às vezes quando eu começo a ouvir hoje. Há uns tempos atrás, eu comecei a ver um debate entre pastores, assim, chamados pastores modernos, em que eles estavam a dizer que as técnicas de atrair as pessoas, havia um a dizer, eu quando vou para um palco grande, eu uso uma t-shirt assim com umas cores vibrantes para chamar a atenção, para as pessoas olharem para mim, porque tem a ver e não sei o quê, e eu pensar... Nós estamos a usar um montão já de técnicas, até a roupa e tudo mais, e eu penso assim, e eu não sou contra as técnicas, é verdade, mas eu fico assim a pensar, eu ainda sou do tempo em que o pregador orava, era a única técnica que eu tinha de fazer, era orar antes da pregação.
e o resto faz o Senhor. O Senhor pode, mas Deus não o pode usar. Já vamos falar desse aspecto, do Senhor usar. Porque é o que Ele diz aqui. Eles são competentes. Há gente competente a falar de Deus, há gente que conhece a palavra de Deus, e eles são bons a ensinar, e nós podemos os ouvir muito bem. Mas o que Ele diz, cuidado é a seguir. Porque eles são guias cegos. Porquê? Porque nós seguimos pessoas que aparentam as coisas, mas elas não guardam no coração as coisas. E isto não é, vamos dizer, falar mal. Todos nós temos este perigo. Eu tenho este perigo. Eu tenho que ter este cuidado de saber que o que eu prego tenho de viver. E não é ser perfeito. Mas nós não somos perfeitos. Não. Mas muitas vezes eu estou a pregar aqui, estou a pregar para mim. Eu agora estou a pregar para mim. Tiago, tu não podes ser só competente a ensinar a palavra de Deus, mas tu tens também de a viver. Tu não tens de ter um belo discurso só, mas tu tens de viver. Porque é muito fácil. Hoje, como costumo dizer, o serrote está afiado. É muito fácil eu ouvir alguém, e vou falar, ouvir um pastor a dizer tens de ter fé em Deus, quando ele anda num jato ou tem uma vivenda à beira da praia. Tens de ter fé, tens de confiar em Deus. É muito fácil tu teres fé quando tu tens. Mas ter fé quando tu não tens. Quando tu não vês que está a vir. Eu lembro que há uns tempos, e isto são algumas coisas que vai estar no livro, que vai sair disto. Lembro que há uns tempos eu tive uma proposta de ir para uma ilha, trabalhar, ser missionário, e tinha as minhas filhas pequeninas, e disseram-me assim, vais para lá e só tens 500 euros para ir para lá. A Ju tinha um trabalho, e eu disse, ok, mas a Ju vai perder o trabalho. Eu com 500 euros, com 2 filhas, não vivo. Tens de ter fé. E a pessoa que disse isso, eu ganhava 1.000 euros, e a mulher dele ganhava 2.000 euros. E eu disse, então fazemos o contrário. Dás-me tu o teu salário da tua mulher e ficas tu com o meu. Então dividimos a fé. Achas? Porque é muito fácil nós exigirmos fé dos outros quando nós não a colocamos em nós. É muito fácil. Quando eu estou no púlpito a dizer, tem de ter fé em Deus. Tem fé em Deus. Então e tu, onde é que tu estás? Onde é que está a tua fé a exercer? Onde estás-te a colocar em posição que precisas ter fé? Então nós temos de olhar para as pessoas que, ok, puxa, eu não pode... E isto é o que eu digo, cada vez mais hoje eu valorizo as pessoas, mais do que falar, o fazer. Eu valorizo muito isso. Mais do que dizer, do que prometer, apresenta-te como fiel diante do Senhor. Segundo ponto, podes mudar. Impostores gostam de ser o centro das atenções. Diz assim, em vez de dar a vocês a lei de Deus, como se fosse comida e bebida, com os quais vocês poderiam se bacantear no Senhor, eles a amarram em pesados fardos de regras, transformando vocês em animais de carga. Eles parecem ter prazer em vê-los cambalear sobre o peso e não movem um dedo para ajudar. A vida deles são contínuos shows de moda, orações enfeitadas com mantas num dia e preces floreadas no outro. Eles fazem questão de sentar-se à cabeceira da mesa nos jantares, primam por posições de destaque, enfeitam-se com o brilho da bajulação pública, colecionam títulos honoríficos e querem ser tratados por doutor e reverendo. Há uns anos atrás, estava um pregador muito famoso cá em Portugal. E estava toda a gente a tirar fotos com ele.
obviamente nós gostamos de fotos, gostamos para recordação. E eu lembro-me que eu estava com um colega que quis tirar foto com esse pregador e eu perguntei, tu sabes quem é esse pregador? Eu não sei. Mas estás a tirar foto por ele. Estou a dizer que ele é muito famoso, então eu vou pôr foto no Facebook, sabes? Com as pessoas com que nós damos, depois as pessoas vão ver que nós damos com pessoas importantes e tudo mais. E eu fiquei... Sabem? Quando o impostor, ele gosta de ser tratado como se fosse um rei. Como se ele fosse mais importante. E diz ali que, a primeira parte em que diz que, em vez de eles darem comida, ou seja, a função daqueles que Deus chama para ensinar, a função deles simplesmente é alimentar o povo, capacitá-los para eles viverem uma vida com o Senhor, diz lá que eles os exploram, que eles metem pesados fardos de regra. Quando muitas vezes nós olhamos, às vezes, e estamos na igreja subcarregados, e às vezes eu sinto este peso no coração, porque nós aqui somos poucos, e às vezes eu gostava de ter mais para quê? Para não subcarregar os poucos, não é? Às vezes nós, igreja, queremos fazer muita coisa, e às vezes esquecemos que já estamos a colocar fardos pesados. E às vezes dói-me o coração, e eu não quero nada disso. Eu, durante muitos anos, eu pensava assim, porque é assim que funciona. Quando às vezes nós olhamos e vemos pastores, pregadores famosos e que construíram quase impérios. E a pergunta que eu faço, ao custo de quem? Quantas pessoas se sacrificaram, e na história ninguém conhece, para alguns serem o centro das atenções durante algum tempo. E depois, se for preciso, no fim da sua vida, nós conhecemos a sua obra. E muitos deles, depois são conhecidos porque traíram, porque roubaram e porque estragaram tanta coisa. E eu oro ao Senhor Jesus, com humildade e com coração diante de Ti, Senhor. Que possamos ser honestos, Senhor. Que o centro da nossa atenção não seja eu, Tiago, mas seja o Senhor Jesus em todo o tempo. Que a igreja de Setúbal não seja conhecida como a igreja do Tiago, mas seja conhecida como a igreja do Senhor Jesus. Porque não interessa o eu, interessa Ele. E é esta a nossa mensagem central. Porque não é para parecer as coisas. Não é para, como diz lá, aquele desenho que é aparecer nos lugares, aparecer nos cartazes, aparecer aí. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é vaidade. Que nós possamos reconhecer aqueles que o Senhor chama de forma simples e humilde, mas que são fiéis ao Senhor. Porque há tanta coisa que às vezes nós não sabemos, e é melhor às vezes nem saber. Mas eu faço este alerta. Normalmente, quem gosta de ser o centro das atenções na igreja é um impostor. Porque o único centro de atenções que tem de haver na igreja é o nosso Senhor Jesus, mais ninguém. Terceiro, impostores afastam as pessoas do reino, tornando-as dependentes de Deus. Diz ali no verso 13, não aguento mais vocês, líderes religiosos e fariseus. Vocês são um caso perdido. Vocês se recusam a entrar e não permitem que outros entrem. E quando nós lemos isto, podemos ver também o outro em baixo, diz, vocês líderes religiosos e fariseus são um caso perdido, impostores. Viajam meio mundo para fazer um convertido e depois que conseguem o transformam numa réplica de vocês mesmos, duplamente condenado. E muitas vezes isto acontece, porque às vezes uma das características dos impostores é quase como se fôssemos umas marionetes, em que andamos às suas vontades e caprichos.
E nós muitas vezes fazemos isso com os outros, porque quando as pessoas não fazem o que nós queremos, nós logo damos um chute. Ou elas são dependentes de nós, ou elas não caminham connosco. E isso não é de Deus. E nesta versão não está ali. E há o que eu quero aqui falar, porque no verso anterior, para vocês terem aqui uma ideia, quando nós lemos que eles dizem assim, aqui na versão do João Ferreira de Almeida, e isto é interessante, para nós entendermos em que nós devemos colocar-nos. Quando há bocadinho nós vemos no verso anterior que eles queriam ser chamados mestres, mestres e senhores, e reverendos. Ele diz que, no verso 8, ele diz, vós, porém, sereis chamados Rabi, vós, porém, não sereis chamados Rabi, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Eu quero aqui fazer uma parte nisto, porque muitas vezes alguém pega neste texto, neste capítulo, porque ele está a malhar nos líderes religiosos. E muitas vezes pegam e dizem assim, aqui diz que ninguém vai ser mestre, nós somos todos irmãos, não precisamos de pastores, e por aí adiante. E não é isso que ele está a dizer. Ele, quando está a falar a eles anteriormente, que eles, os fariseus, os líderes, gostavam de andar nas praças, e as pessoas lá, Rabi, o que é que Deus tem para mim? Quase como se eles fossem o próprio mestre. E ele diz que vocês não serão chamados Rabi, pois um só é vosso mestre e vós sois todos irmãos. E eu gosto aqui o que diz na mensagem, ele diz assim, não permitam que eles também ponham vocês nesse pedestal, porque há um único mestre e todos vocês são alunos. O que ele está a dizer é que eles, os fariseus, eles não eram ensináveis. Eles achavam-se que eram o supra-sumo das coisas. Ele diz assim, não elejam especialistas na vida de vocês, permitindo que lhes digam o que fazer. Reservem essa autoridade apenas a Deus. Deixem que Ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai. Vocês só têm um pai e Ele está nos céus. Eu tenho uma dificuldade. Eu há uns anos atrás vi uma pessoa que dizia que para ele queria-me tratar pastor como pai. Eu disse, eu não sou pai. Mas muitas vezes há pessoas a tratar o pastor como pai. Vocês só têm um pai e Ele está no céu. Não se deixem manipular por certas pessoas a ponto de se sentirem responsáveis por eles. Há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles, que é Cristo. E ele depois diz no verso 11 e 12, quer-se destacar, humilhe-se, seja um servo. Se ficar inflado, orgulho será arrastado pelo vento, mas se estiver satisfeito em simplesmente seres tu mesmo, tu traz a vida plena. E quando eles fazem isto, ou seja, quando nós estamos debaixo deste jugo, desta liderança que nos controla, eu vou ser sincero, eu não mando em ninguém. No máximo que eu posso dar são conselhos, se alguém os pedir. Mas cada um é livre de fazer o que quiser com a sua própria vida. Eu não sou responsável pelas vossas decisões. Eu sou responsável por pregar o Evangelho a vocês, para vos ajudar a ter discernimento para tomar decisões. Mas as decisões são de vocês todos. São vocês que fazem as escolhas. Eu tenho a ser correto e honesto naquilo que vos partilho, tentar ao máximo. Mas as decisões são vossas. E às vezes nós esquecemos disto. Esquecemos claramente disso. E já vamos falar acerca de... A pergunta aqui, então, mas não há mestres? Já vamos falar no ponto a seguir. Podes mudar. Impostores preocupam-se com a aparência e não pelo caráter. Vocês, líderes religiosos e fariseus,
são um caso perdido de impostores. Vocês dão polimento ao exterior das suas taças e vasilhas para que possam brilhar ao sol, enquanto o interior está sujo com a sua cobiça e glutonaria. Fariseus tolos, esfreguem o interior e então o exterior brilha antes fará algum sentido. Pois diz também, vocês líderes religiosos e fariseus são um caso perdido, impostores. Vocês são como as lápides das sepulturas, bem feitas, grama aparada e flores à volta. Mas 7 palmos abaixo o que existe são ossos podres e carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo desse verniz são uma fraude. Nos últimos anos, muitos pastores que eu admirava, pregavam muito bem, mas muito bem. Tinham igrejas enormes. Nos últimos anos, só tenho visto um montão deles a tombar descobrem que eles engravidaram uma irmã na igreja, porque desviaram dinheiro, porque estão metidos com coisas que não são corretas, esquemas. E isso fez-me refletir. E hoje eu pergunto, quando às vezes eu vejo igrejas, e eu pergunto, Senhor Jesus, será que isto é tudo teu? Não é que nós somos perfeitos. Não é que teremos de ser perfeitos. A igreja é um lugar, é um hospital, onde pessoas estão doentes, estão para ser curadas. É verdade. Mas também é um quartel-general, onde as pessoas são curadas e são postas à frente da batalha. E a Bíblia diz que um soldado não se preocupa com as coisas da sua vida, só preocupa-se em cumprir a sua missão. E quando normalmente o homem se torna mau de caráter, é porque o seu coração está corrompido. E a aparência mascara tudo muito bem. É por isso que a Bíblia diz que a nossa obra será provada pelo fogo. Tu podes aparentar uma coisa a vida toda, mas no fim dela diz lá que o Senhor vai prová-la pelo fogo. E se ela se queimar, serás condenado. Não haverá nada. Porquê? Porque foi de aparência. Jesus falou que haverá um momento em que vão pedir para entrar no reino dos céus e Ele vai dizer, afastem-se vocês pecadores. E eles, mas mestre, nós pregámos a palavra, nós fizemos milagres, maravilhas, nós fizemos muitas coisas. E eu, sim, mas eu não vos conheço. Em Romanos há uma passagem que diz que os dons de Deus são imutáveis, ou seja, quando Deus dá um dom, Deus não nos tira o dom porque nós nos portamos mal. Diz que os dons são, estou a tentar lembrar-me da palavra certa, os dons que Deus nos dá, estão a falhar agora a palavra certa, mas quando Deus nos dá um dom, nós olhamos, eu vou-vos dizer assim, para vocês perceberem assim, não há bons cantores seculares. O dom de cantar foi Deus, aquele dom foi Deus que lhes deu. Só que eles estão a usar no lado errado. E um dia, quando morrerem, Deus vai perguntar, eu dei-te estes dons, o que é que tu fizeste aos dons? Lembram-se da parábola dos dons, dos talentos? Eu cantei a vida toda, enriqueci. Ok, o que é que tu produziste? Não, foi aquele que guardou. Guardei para mim o talento que tu me deste. Os outros, o que é que o outro fez? Recebeu 5 talentos e ele foi, investiu os 5 talentos e trouxe mais 5 talentos. Todos nós temos dons e talentos. E um dia o Senhor vai te perguntar a ti mesmo, o que é que tu fizeste com o teu dom e com o teu talento? Com os dons e talentos.
Eu guardei para mim. Eu fiz para mim. Reproduz. Quando nós colocamos diante de Deus o nosso talento, ele se reproduz. Eu fico alegre quando muitas vezes eu recebo mensagem de jovens, de pessoas que eu pude participar na vida deles e às vezes veio e mandam mensagens: Tiago, eu vou pregar na minha igreja hoje a primeira vez. Preciso que tu me dês umas dicas e tudo mais. E às vezes estou e faço uma chamada, faço uma videochamada e dou algumas dicas. Ou seja, eu exponho o meu talento para que eles possam ser entusiasmados a isso. E às vezes nós pensamos assim: mas o meu talento não... Eu vou ser sincero, se o teu talento for a oração, ensina outros a orar. Partilha com os outros o que tens. Partilha. E o teu caráter vai acompanhar isso quando nós temos o desejo de caminhar com outros, quando nós nos isolamos e reservamos em nós próprios. Nós não vamos crescer nem desenvolver nada na nossa vida. Então, diz depois, não está aí no 29 a 32, diz assim: vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido de impostores. Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que se tivessem vivido no tempo dos seus antepassados, não teriam sangue nas mãos. Conversa. Vocês e aqueles assassinos são farinha do mesmo saco e cada dia acrescentam homicídios à sua ficha criminal. Depois diz: serpentes, répteis traiçoeiros. Pensam que vão ficar sem castigo? Acham que vão sair sem pagar? É por causa das pessoas como vocês... Lá está, aqui vejam. O que é que ele está a dizer? Vocês fazem estátuas para aquelas pessoas importantes, fazem homenagens e dizem que se fosse no vosso tempo agora, vocês os iam tratar melhor. Mas ele diz: a conversa. Vocês não iam tratar melhor, vocês iriam sim tratá-los mal. E ele diz: é por isso que, por causa de pessoas como vocês, que eu envio os profetas, guias, sábios e mestres. E basta. Anteriormente ele falava que não seriam mestres, mas a expressão que está aqui no original é quando ele fala no rabi, eles mudam, no original fala com a primeira palavra maiúsculo e a outra palavra minúsculo. É um mestre inferior. Ou seja, sempre haverá guias, sempre haverá... Nós temos que pôr pastores, profetas, mestres, e ali, geração após geração, eu vou enviar essas pessoas. Porquê? Por causa daqueles que são impostores do reino. Deus sempre vai levantar pessoas de geração em geração por causa daqueles que conhecem a palavra de Deus, mas são impostores do reino. E depois diz: e geração em geração vocês os tratam como lixo, incitando lixamento e abusos contra eles. O que é que ele está a dizer? Eu vou continuar a mandar pessoas para vos confrontar e vocês vão sempre os tratar mal, vão tratar como lixo, geração após geração. O Senhor está a dizer: vai sempre haver esta guerra. O Senhor sempre a confrontar os impostores do reino, sempre a confrontar aqueles que metem pesos no povo, nas pessoas, de geração em geração. E diz lá que eles vão sempre incitar outros contra eles. Onde nós já vimos isto? Ao longo da história. A história nos ensina e nós não aprendemos com ela. Olhamos para trás e vemos ao longo da história aqueles que Deus usou, que Deus chamou, os próprios discípulos, Deus os chamou, eles começaram a pregar, a confrontar o sistema e foram mortos, presos. Nós hoje temos uma nova forma que é o chamado cancelamento. Afastar toda a gente daquela pessoa. É uma persona não grata. Não gostamos daquela pessoa, aquela pessoa já está, afastas, metes ela num canto, porque ela é diferente de nós. Mas tem pecado? Não tem pecado, mas nós não gostamos dele. Foi o que fizeram com Jesus, ou não foi? Pilatos disse: eu não encontro mal nenhum neste homem. Até lavou as mãos: olha, eu não vou tomar decisão, porque ele não encontrava mal nenhum nele.
Mas eles escolheram Barrabás, escolheram o impostor em vez de Jesus. E nós continuamos a escolher o Barrabás. É por isso que ele diz, Jerusalém, Jerusalém. E ele imagina a frase, Jesus a dizer isto aos fariseus, na cara deles. Eles até se espumavam todos, doidos. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, assassina de profetas, matadora dos mensageiros de Deus. Quantas vezes desejei abraçar os seus filhos como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Agora estás desolada, não passas de uma cidade fantasma. O que mais posso dizer? Apenas isto. Estou de saída. Quando nós ouvimos isto de Jesus, eu falo e eu oro. Eu só ouço relatos. Mas nós já tivemos momentos, igrejas, que nós vimos Deus a usar de forma tremenda. Mas esquecemos desta palavra. Porque começamos a inchar-nos a nós próprios e não a fazer o reino crescer em nós. Quando Deus quer juntar, Ele diz lá que Deus quis juntar e eles não deixaram. Diz que eles matavam os seus mensageiros. É aqui que nós vemos Deus a dar o espaço para as nossas escolhas absurdas, muitas vezes. Se Deus quis, por que é que Ele não juntou? Porque as pessoas não queriam. E Deus não vai... as pessoas não querem. Aí está aquela parte das escolhas em que Deus nos deixa tomar as nossas escolhas e ao tomar dele, Ele diz apenas, estou de saída, eu me afasto, agora a vossa casa ficará deserta. O que é que Ele está a dizer? Vazia. O que é um deserto? Seco. E depois Ele diz, da próxima vez que vocês me virem, vocês dirão, Ele é um bendito Senhor, é um bendito do Senhor e está vindo para instituir o governo de Deus. Sabem quando é que nós vamos dizer isto? Todos. No fim dos tempos, está em Apocalipse. O que Ele está a dizer é, vocês rejeitaram, mas vocês vão ver quando for esse dia glorioso. Só que aí depois já é tarde para muitos. Podes mudar. Por fim, 2 Coríntios capítulo 6, Deus quer gente simples, mas dedicada e apaixonada. Eu vou ler na versão mensagem. Somos seus companheiros nesta obra, por isso imploramos. Está Paulo a dizer. Não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês. Ele nos lembra, ouvi o seu chamado no tempo certo. No dia em que você precisou de mim, eu estava para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo para que Ele ouça e nos ajude. Nada de deixar para depois. Não frustrem a obra de Deus. Não façam corpo mole, nem lancem dúvida sobre o que fazemos. Nossa obra como servos de Deus tem valor em todos os aspectos. As pessoas nos observam enquanto estamos a postos, em prontidão, inabaláveis, em tempos difíceis, em tempos maus, em tempos trabalhosos, quando somos espancados, encarcerados e envolvidos em tumultos, trabalhando duro até tarde da noite, às vezes sem comer, com coração puro, mente limpa e mão firme,
com gentileza, santidade e amor honesto. Quando dizemos a verdade e quando Deus mostra o seu poder. Quando fazemos o melhor possível pela verdade. Quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados. Fiéis à nossa palavra. Ainda que não confiem em nós. Ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus. Vivos, ainda que digam que estamos mortos. Açoitados até quase à morte, mas recusando-se a morrer. Mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria. Vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo muitos. Não tendo nada, mas tendo tudo. Isto é tremendo. Este capítulo de Coríntios é tremendo. Paulo está a partilhar o coração com os coríntios. Está a dizer, olha, não interessa. Porque o que nós fazemos não é para fazer sentido para o mundo. E ele continua, prezados coríntios, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nesta vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que vivem de modo pequeno. Digo isto com franqueza e com grande afeição. Abram a vida, comecem a viver plenamente. E depois ele começa aqui a dizer, e este é o alerta, não se tornem parceiros dos que rejeitam Deus. E o que quer dizer isto, parceiros, não caminham lado a lado. E não é aqueles que não conhecem Deus, é com aqueles que conhecem Deus e o rejeitam. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é, e ele agora reforça, não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas. Cristo passeia com o diabo. A verdade e a mentira andam de mãos dadas. Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo santo de Deus? Pois é exatamente o que somos. Cada um de nós é um templo. E Deus vive em nós. Ele mesmo disse, vou viver neles e neles vou me mover. Vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. Então deixem de lado a corrupção e as parcerias. Deixem tudo de uma vez por todas, diz Deus. Não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim. Serei um pai para vocês. E vocês serão filhos e filhas para mim. Palavra do Senhor Deus. Amém? E até aqui, Deus deseja gente simples e apaixonada. Eu detesto gente que está... Nós não estamos à procura de erros nos outros. Nós estamos à procura de exercer misericórdia. De quem quer misericórdia. É difícil nós exercermos misericórdia para quem é orgulhoso e não aceita ser corrigido. Que o Senhor tenha graça e bondade connosco para o nosso coração ser um coração humilde e que possa aprender. E todos nós passamos por fases na vida e Deus usa tantas coisas para nos ensinar. Eu próprio, muitas vezes, identifiquei-me com tudo isto que falei aqui hoje. Identifiquei-me muito com isto. Mas Deus nos desperta e nos junta, traz para perto de si e nos diz o que é mais importante do que interessa. Do que interessa teres muito, mas não tens a mim. Do que interessa teres uma boa vida, mas tens uma má morte. Do que interessa a tua vida terminar amanhã e não viveres a eternidade comigo. Do que interessa, porque o meu rei, Deus fala isto ao nosso coração. É por isso que quando Jesus nos ensina, busque o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temos outra solução nesta vida. Do que interessa, passarmos a vida a sofrer para comprar coisas, bens, e se for preciso, no meio disto tudo, perdemos casamento, perdemos filhos, perdemos amigos, perdemos tudo, por causa da nossa ganância, dos nossos desejos. Que Deus nos ajude e Deus nos ensine a viver para Ele, a entender que precisamos viver uma vida
dedicada a Ele. E nós estamos a plantar igreja, nós estamos a fazer de raiz algo novo. E é isto que nós precisamos ter no coração. Às vezes nós olhamos para a igreja como se fosse... Ontem estava a falar com alguém e estava a dizer, hoje olhamos para a igreja como uma subscrição. Que nós olhamos para a igreja pela subscrição, pelos serviços que nos oferecem. A igreja é uma missão. Maior é aquele que está na missão o tempo todo. Onde está no lugar onde serve, onde é necessário, onde é importante, onde Deus pode me usar, Deus realmente me usa. Que Deus nos ajude. Que Deus desperte em nós um coração desejoso por ver outras pessoas e viver para Cristo. E que Ele nos abrace nesta tarde. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé. Amém. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Deus, estenda a Tua mão nesta tarde, Senhor. Deus, ensina-nos e ajuda-nos a entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, com graça e humildade, Senhor. Deus, que nós possamos colocar com o nosso coração diante de Ti, Senhor, mesmo que possamos não entender algumas coisas, Deus. Possamos dizer, Senhor Jesus, eu não entendo, mas eu sei que Tu estás, Senhor. Eu sei que Tu me podes falar, Senhor. E sei que há coisas que eu não vou entender hoje, mas amanhã vou entender, daqui a 1 ano vou entender, daqui a 10 anos eu vou entender. Por isso, Deus, o desafio, Senhor, ajuda-me a perseverar, a ficar firme em Ti. Deus, a descansar em Ti, Senhor, honrando-Te com a minha vida, dedicando, Senhor, o meu coração a Ti, Senhor. E eu oro por cada um que está aqui hoje, Senhor. Oro por cada um para que Tu derrames o Teu poder sobre as suas vidas. Para que Tu nos despertes, Senhor. Para que Tu faças, Senhor, mover o Teu Santo Espírito, Senhor. Muitos, se calhar, estão com medos, com os seus problemas, emoções, com mágoas. Mas, Deus, tudo é passageiro nesta vida. E como te disse, como é que havemos de explicar aquilo que é espiritual quando nós estamos focados naquilo que é carnal? Como entender as coisas do reino de Deus quando nós estamos presos no nosso próprio reino e não nos submetemos ainda ao Teu reino? Quando, Senhor? Que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade, Senhor, de quebrantar os nossos corações, Deus. E entendemos que Tu és Senhor da nossa vida. E que precisamos de Ti, Senhor. Derrama o Teu poder, Senhor. Derrama o Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor. Sobre esta cidade, Deus. Todas as pessoas que nos têm contactado, Deus. Deus, que realmente, Deus, pessoas que precisam de Ti entrem por aquela porta. Porque, Deus, nós sabemos a quem servimos, sabemos a quem seguimos. E sabemos que Tu és um Deus fiel. Que Tu cuidas de nós, Senhor. Não nos deixes ficarmos, Senhor, desligados a Ti, sendo iludidos por tantas coisas erradas nesta vida. Possamos reconhecer os impostores, Senhor. E nós próprios não sermos impostores. Possamos, Senhor, ter um coração humilde, simples na Tua presença, Senhor. Porque Tu és um Deus fiel. E Tu cuidas de nós, Senhor. Estenda a Tua mão, Senhor Jesus. Mais alguém que levanta a sua voz em oração ainda nesta tarde?